Deus, amigos, mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por esse novo dia. Então, irmão, mais informações aí sobre essas ricas novidades que está se revelando na Terra. Mas o que a gente tem focalizado aí nos últimos momentos, irmão, é sobre a máfia da agiotagem. O poder do efeito negativo gerado na vida do povo brasileiro por essa organização. Essa organização ela é gerenciada pelas falsas religiões vindas da Europa e dos Estados Unidos. Está infiltrada nos governos. A máfia da agiotagem ela está infiltrada nos governos. E não somente infiltrada, como administrando as administrações, especulando o povo. É um espírito de falsidade terrível, irmão, nas administrações públicas. Hoje, as pessoas que vão buscar oportunidade fora não tem como negar a responsabilidade dos políticos pela administração negativa do povo brasileiro. O efeito negativo gerado por essa máfia, a máfia da agiotagem. E aí, esse trabalho nosso traz a solução, porque traz uma moeda privada, como eu falei, eu vou emprestar dinheiro também, né? Eu vou emprestar dinheiro. Quando nós lançarmos a moeda privada, esse dinheiro ele vai ser emprestado para você. Mas ele vai ter outra característica nesse empréstimo. Isso aí é muito importante que você saiba. E por que essa máfia da agiotagem que opera aí, ela é maligna e praticamente responsável por todos os problemas das administrações, prejudicando negativamente o povo? Porque opera uma moeda pública. É uma única moeda pública do governo. Simplesmente por ela ser única e por ser pública. E aí, a operação dessa única moeda é que provoca todo esse efeito negativo na especulação ao povo. Por se tratar de uma única moeda. Aí os especuladores internacionais, sabendo disso, usa ela para especular o povo. Para tirar dele, para empobrecer o povo. E como é feito esse processo? É porque basicamente os ricos hoje, para eles continuar ricos, eles têm que empobrecer o povo. Você ouviu o que eu falei, irmão? Os ricos, a permanência da riqueza do rico depende deles empobrecer ou pelo menos preservar o povo pobre. Isso é uma necessidade. E como eles preservam o povo pobre? Especulando ele, tirando os bens dele, roubando, usando ladrão para roubar, usando o governo para cobrar imposto, para aumentar imposto, usando as facções para dar um efeito negativo no viver das pessoas, a ponto dele permanecer na pobreza, enfim. Vários efeitos negativos e desvalorizando a moeda. Hoje um dos efeitos mais negativos que se encontra no viver do povo, irmão, é a desvalorização da moeda brasileira. E é um efeito que está enraizado tradicionalmente na economia brasileira. Esse combate à moeda desvalorizada dos governos é antigo. Todos os governos têm problema
todos os governos brasileiros têm problema com essa moeda e não consegue resolver. Várias medidas foram adotadas, como por exemplo a mudança de moeda, eliminação de 1 zero, 2 zero, tudo para combater a inflação e a desvalorização da moeda. E nada foi feito, teve um efeito positivo e resultado que solucionasse o caso. Então agora chegou a solução. A opção pela moeda privada é a solução. Então você imaginou, irmão, um problema que vem se acumulando há séculos, há anos e anos, e nunca houve solução. E agora essa solução está à vista, simplesmente com a opção de uma moeda privada. Mas por que que funciona assim? Por que que essa solução não vem? Por se tratar de uma única moeda circulando e por ser uma moeda pública, ela não tem concorrente. E aí fica muito fácil os especuladores internacionais especular essa moeda para prejudicar o povo, desvalorizando ela. Então, a solução para esse caso se encontra na opção pela moeda privada, além de ser uma segunda opção que praticamente elimina o laço dos especuladores nacionais sobre a moeda do governo. Por quê? Porque eles não vão ter mais como controlar você na base da especulação, desvalorizando a moeda. E o mais interessante de tudo isso, que você não vai exigir que ele valorize a moeda. Você não vai dar preferência que a moeda seja valorizada. E sim, você vai dar a opção de uma outra moeda com outra característica, que não tem o objetivo de te especular. A moeda privada, irmão, a sua característica é privada. Só o nome já diz. É para defender os seus interesses privados. Então ela traz a solução que a moeda pública não tem capacidade de trazer para você, até pela sua própria característica. A moeda pública é para todos e é uma obrigação de todos usar ela, se quiser comprar e vender, se quiser entrar no comércio, no mercado brasileiro. Já a moeda privada é uma segunda opção, que ela não é para todos. Então, mas por que que vai vir a solução, sendo que ela é uma moeda restrita? Aí que está o segredo da solução. Ela é uma moeda privada. E uma outra coisa, para você usar ela, naturalmente você tem que mudar de lei. E como é feita essa mudança de lei? Nós vamos falar mais uma vez para você como você vai fazer essa mudança de lei. Nós temos 3 leis, inclusive a lei dos políticos. Temos outra opção da lei corruptível de Moisés e da lei incorruptível de Cristo. Você vai selecionar 3 pessoas para cada uma obedecer essa lei. São 3 leis. Então é dessa maneira que você vai mudar de lei. Mas como que vai mudar de lei? Sendo que a gente vai continuar obedecendo a lei dos políticos. Aí que está o segredo. Você vai mudar a característica da lei dos políticos. E essa mudança, ela vai refletir positivamente para você, dando-lhe direito. Então você não vai eliminar a lei dos políticos, irmão. Você não vai eliminar a lei corruptível de Moisés, e sim estabelecer ela pela lei incorruptível de Cristo, que assim como a moeda privada tem uma característica diferente, ela também tem uma característica diferente, porque ela não é terrena, além de ser uma lei pura. Então você está entendendo, irmão, a necessidade de você aceitar esse trabalho e o efeito positivo que vai ser gerado na tua vida, tanto na área financeira como